Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre o glúten. Atualmente, ouve-se muito falar que o glúten engorda, além de causar outros malefícios à saúde. Essa imagem de vilão fez com que aparecessem nas prateleiras dos mercados muitas opções de alimentos livres de glúten. No entanto, isso é apenas um modismo ou um reflexo da resposta a um problema real? Então, nesse vídeo aqui você vai descobrir os 3 motivos que tornam os derivados do trigo grandes causadores das doenças modernas mais comuns, o que difere o trigo moderno do trigo original, quais os componentes do glúten que são nocivos, por que é fácil ficar viciado em produtos com trigo, os danos que o glúten podem causar no seu intestino e por que retirar o glúten da dieta é bom, mas não basta. Especialistas afirmam que sim, o glúten é um problema real, mas não é apenas com ele que você deve ter cuidado. Segundo estudos, existem 3 motivos principais para que os produtos derivados do trigo, e não apenas o glúten, sejam os maiores contribuintes da obesidade, diabetes, doenças cardíacas, câncer, demência, depressão e outros males modernos. É por isso que hoje temos 30% mais pessoas obesas do que desnutridas no mundo. A história do trigo, principal fonte do glúten na dieta, é paralela à história da obesidade. Nos supermercados é possível encontrar muitos produtos fabricados a partir de trigo e milho. Para se ter uma ideia, cada norte-americano consome em torno de 55 quilos de farinha de trigo por ano. Porém, o problema não é apenas a quantidade de trigo que se consome, mas os componentes que ele possui. Ou seja, o trigo que se consome a partir de produtos industrializados não é o mesmo que a sua bisavó utilizava para fazer pão caseiro, mas sim um produto alimentar cientificamente desenvolvido e modificado nos últimos 50 anos. E a gente vai ver agora por que é possível afirmar que o glúten engorda, além de eventuais outros danos à sua saúde. O trigo moderno pode até ser parecido com o trigo original. No entanto, é diferente de 3 maneiras importantes. Primeiro, ele contém um superamido, a amilopectina, responsável em grande parte pelo ganho de peso. Segundo, ele possui um superglúten, que é superinflamatório também. E terceiro, ele age como uma droga no cérebro, que sempre pede para você comer mais. O que se encontra hoje nos mercados é um produto de manipulação genética e hibridização, que mudou inclusive a forma do trigo. Uma de suas diferenças em relação ao trigo tradicional é que ele contém níveis muito elevados de amilopectina, o que deixa o pão grande e fofo. Por outro lado, 2 fatias de pão de trigo integral elevam o açúcar no sangue mais do que 2 colheres de sopa de açúcar de mesa. Além disso, em pessoas com diabetes, o pão branco aumenta os níveis de açúcar no sangue de 70 a 120 mg por decilitro, em relação aos níveis iniciais. Sabe-se que os alimentos com alto índice glicêmico auxiliam o armazenamento de gordura, inclusive na barriga. Quanto ao superglúten, o problema está no fato dele ser responsável por desenvolver uma série de doenças inflamatórias e crônicas, que provocam também a obesidade e o diabetes. O glúten é como uma proteína pegajosa no trigo, sendo essa substância que causa problemas em pessoas propensas à doença celíaca. Essa doença é autoimune e desencadeia inflamações em todo o corpo, causando resistência à insulina, o que faz com que ocorra o ganho de peso e o diabetes também. Também é responsável por mais de 55 condições, incluindo outras doenças autoimunes, intestino irritável, refluxo, câncer, depressão e osteoporose. Novas pesquisas mostram que as reações imunológicas adversas ao glúten podem resultar em problemas muito diferentes em partes do sistema imune, além dos associados à doença celíaca. Era comum que os médicos falassem que a pessoa tinha sensibilidade ao glúten, caso não tivesse um diagnóstico preciso de doença celíaca. No entanto, um novo estudo mostra que eles estavam errados. A doença celíaca ocorre quando o corpo cria anticorpos contra o trigo, é uma chamada imunidade adaptativa, mas outro tipo de resultado de sensibilidade ao glúten também tem aparecido. Nesse caso, as pessoas podem ser sensíveis ao glúten, mas sem que tenham os anticorpos da doença celíaca. O glúten causa inflamação no intestino em pelo menos 80% da população, e em 30% dos casos, as pessoas desenvolvem esses anticorpos anti-glúten. Mais ainda, 99% da população tem potencial genérico para desenvolver anticorpos anti-glúten. Uma proteína do glúten chamada gliadina é a principal causadora de problemas. Ela pode ser similar na sua estrutura a proteínas de órgãos como a tireoide ou o pâncreas, e anticorpos contra a gliadina podem acabar atacando esses tecidos e causando doenças autoimunes como o hipotireoidismo ou até o diabetes tipo 1. E não para por aí. O efeito inflamatório do glúten no intestino provoca a oxidação e morte prematura das células. Isso cria uma espécie de vazamento na barreira intestinal e isso pode permitir que proteínas e toxinas bacterianas invadam a corrente sanguínea, o que também pode levar a ataques autoimunes ao próprio organismo. Um intestino vazado também significa absorção reduzida de nutrientes, o que pode provocar deficiências nutricionais. E vamos falar agora de outras alternativas ao glúten.
A alternativa para essas pessoas e para quem deseja reduzir a ingestão da substância não é comer apenas alimentos sem glúten, como biscoitos sem glúten, bolos e outros alimentos processados sem glúten, pois eles têm uma alta carga glicêmica apesar da falta do glúten. Só porque ele é sem glúten não significa que é saudável. Bolos e biscoitos industrializados sem glúten são ainda bolos e biscoitos processados. O melhor, portanto, é uma dieta rica em legumes, frutas, nozes, verduras, sementes e proteínas magras de origem animal. Vale lembrar ainda que o glúten é uma proteína encontrada não apenas no trigo, e está presente tanto na cevada como no centeio e a espelta também, que é o trigo vermelho, e não apenas na farinha branca como você poderia imaginar. Já a doença celíaca está associada ainda a desordens de humor, autismo, esquizofrenia, distúrbios digestivos, deficiências nutricionais e outros quadros. E vamos falar do terceiro maior problema do trigo, que é que ele age como uma droga no organismo. Isso quer dizer, causa vício. Quando digeridas, as proteínas do trigo são convertidas em proteínas que se assemelham à endorfina, que oferece uma sensação de prazer no sistema nervoso. Dessa forma, cria-se um vício, onde a pessoa acaba buscando determinado alimento para se sentir bem, perdendo totalmente o controle sobre suas vontades e, em última análise, desencadeando toda uma gama de problemas, que vão desde o simples ganho de peso até suas consequências mais severas, tanto físicas como psicológicas. Deu para perceber como o glúten engorda, não? Então, concluindo, como você pôde perceber, o glúten engorda sim, e, como se não bastasse, ainda provoca toda uma série de reações no corpo, que pode ter consequências severas. Dessa forma, a melhor alternativa, mesmo que você não seja celíaco, é deixar o glúten de lado. Certo? E se você gostou desse recado, clica aqui embaixo dando a sua curtida, se inscreve no canal se você ainda não fez, assiste também os outros vídeos aqui embaixo, é só clicar, deixa um comentário e eu te vejo no próximo episódio.